Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês no Papo de GC. E hoje com uma presença muito especial, uma querida amiga que veio aqui conversar um pouquinho comigo, que é a Luciana Rebelo Balaciano. Lu, muito obrigado pela presença. A Lu, que é diretora de vendas América Latina da Symphony AI, com foco em Shopper Insights, foco em inteligência artificial. Também aí tem uma carreira super sólida nos setores de varejo, indústria, tanto consumo quanto farma. Então, Lu, obrigado por ter aceitado o convite e por vir bater esse papinho aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Bira, pelo convite. Acho que vai ser um papo bem legal, falar um pouco de inteligência artificial generativa, um pouco sobre liderança, negócios. Então, vai ser ótimo. Perfeito, Lu. Muito obrigado aí pelo convite. E para a gente começar assim, de uma maneira, digamos assim, um pouquinho mais didática, quebrando um pouquinho o protocolo, eu queria saber um pouquinho do início de o que te fisgou, né? Então, você aí hoje é super entusiasta no mercado do ponto de vista de inteligência artificial, de transformar Shopper Insights de fato em ações customizáveis para os seus clientes. Onde é que começou essa paixão por inteligência artificial e por tecnologia dentro da sua carreira? Então, o tema de tecnologia de inteligência artificial generativa, são conhecimentos que entraram na minha vida 3 anos atrás, quando eu me juntei à Symphony. Então, a Symphony é uma empresa de tecnologia, então muito diferente das outras consultorias que eu trabalhei até então. E a gente tem a missão de conseguir usar essa tecnologia, a inteligência artificial, para alavancar os negócios dos clientes em diversas verticais, né? Então, hoje eu trabalho na vertical de varejo, mas a gente tem soluções de inteligência artificial para a área de finanças, para a área corporativa, para a área de mídia e por aí vai. Não, muito bacana isso. E aí, até para entender que isso começou basicamente essa tua trajetória de tecnologia, mas junto com a Symphony, você já está lá há um tempinho, né? Quanto tempo mais ou menos você está na Symphony? Eu já trabalho na Symphony há 3 anos. Na área de Customer Engagement, que agora tem uma interface também com a área de vendas, né? Então, outras capabilities, né? Outras características que eu tenho desenvolvido agora nessa área na frente aí também de venda de SaaS. Perfeito, maravilha. E aí, Lu, deixa agora eu entender um pouquinho mais, porque, obviamente, você tem já, né, essa trajetória super robusta, tanto de vendas em B2B, toda essa parte de inteligência artificial. E aí, o que eu queria entender um pouquinho melhor é quando você começou a perceber que dados não era só um suporte, um apoio para as indústrias, e sim uma alavanca na tomada de decisão, uma alavanca para a entrega de resultados. Quando isso começou a ficar claro para você dentro da tua trajetória? Tá? Na Symphony, isso ficou muito claro quando eu comecei a ver os resultados que os clientes tinham. Tá? Então, eles usam os dados e toda essa parte da inteligência artificial para a tomada de decisões muito mais assertivas e, com isso, também trazem um resultado muito melhor. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Então, quando você trabalha com promoção, por exemplo, né, se você consegue ter 30% mais velocidade na definição das suas promoções usando inteligência artificial, por exemplo. Então, algo que era uma decisão que, às vezes, o líder tomava baseado ou na experiência dele, ou que ele achava que ia funcionar, agora a plataforma consegue fazer várias combinações para vocês de possíveis promoções, quais que vão ser incrementais, quais que não vão ter tanto efeito de canibalização, né? E aí você consegue ser muito ágil, corrigir uma promoção que está acontecendo, terminar uma antes do previsto, porque ela não está sendo incremental e por aí vai. Na parte de supply chain também, a gente vê clientes com mais de 15% de economia em termos de estoque, né? E aí a gente está falando de dinheiro que vai impactar diretamente em fluxo de caixa e por aí vai. Então, uma série de exemplos que a gente vê dentro da empresa, né, que realmente trazem resultado para o cliente final, né? E aí comprova realmente a necessidade de uso de tecnologia nos negócios. Não, maravilha. E eu vou já retomar um pouquinho esse tema de tecnologia mais à frente, mas agora eu queria trazer um pouco da tua vertente como líder, né? Porque você hoje aí está numa cadeira fantástica como líder da unidade de negócios da América Latina, dentro da Symphony. E aí eu queria entender um pouquinho mais do ponto de vista do seu perfil de liderança,
se teve algum momento, algum marco na sua carreira, algum feedback, conselho que você teve que te marcou e que você carrega contigo até hoje, quando você vai liderar a sua equipe ou quando você passa por algum momento de pressão. Teve algum momento, algum feedback, algum ponto que até hoje está marcado em você e que você carrega e leva com isso para implementar junto ao seu time? Sim, eu já pensei muito nisso, né? Assim, de todos os tipos de liderança, né? Qual que era a que cabia melhor para mim? Né? E eu sempre acreditei na liderança por empatia, especialmente aqui, quando você fala de América Latina, né? E também por trabalhar com gente muito jovem no time. Então, ter essa proximidade é muito importante, né? Você entender que aquela pessoa, ela é muito mais além de um número, né? Então, a liderança por empatia, para mim, ela é a ganhadora, tá? Quando eu falo de tecnologia com o time, né, a gente sempre tem que ter em mente a questão da necessidade do cliente, né? Então, e é um processo que também passou pela uma fase de maturação dentro da empresa, quando a gente fala em termos de speech de vendas, né, como a gente se comunica, como a gente se vende. Então, é muito importante com o time também ter sempre o foco na necessidade do cliente para a gente entender como é que a gente vai, com tecnologia, ajudar aquele cliente com qual tipo de resultado, né? Então, isso é uma mensagem que eu sempre preciso levar e sempre lembrar as pessoas de ter isso em mente, né? Então, faz parte também da questão da liderança. Show de bola, maravilha. Então, vamos aproveitar e puxar de novo aí o gancho para a tecnologia, para a inteligência artificial. E até te confesso, tá falando em tecnologia aqui, tá gravando esse podcast contigo nesse estúdio aqui maravilhoso. Gente, tô até meio nervoso, tá? Porque, assim, é algo fantástico essa estrutura aqui que você conseguiu para a gente nessa super parceria para a gente estar aqui hoje. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre IA, o que eu queria retomar com você é o seguinte. Hoje, IA é meio que o termo da moda, todo mundo falando muito sobre IA, diversas ferramentas, né, que já existem e surgindo no mercado, pacotes já prontos sendo vendidos para empresas. E aí, naturalmente, você trabalha muito com serviços de inteligência artificial para diversos parceiros comerciais diferentes, de diferentes ramos. O que eu queria perguntar para você é, o que você enxerga hoje dentro desse universo quase que infinito que existe de serviços de IA, que você realmente está vendo funcionar melhor na prática? Quais são, digamos assim, as melhores soluções, os melhores benches que você está vendo as indústrias aplicando e que realmente vem dando resultado do ponto de vista de inteligência artificial? Muito legal essa pergunta. O que a gente vê que tem funcionado, né, porque a gente tem muita coisa no mercado hoje, muitas empresas falando que usam inteligência artificial nas soluções, mas o que a gente vê que realmente funciona é o que a gente chama de inteligência artificial verticalizada. Tá? Então, eu tenho o meu pacote, os meus algoritmos, né, a minha linguagem moldada para cada tipo de ramo de negócio. Então, para varejo, para serviço financeiro e por aí por diante, né? Então, a gente consegue, com isso, ter os resultados dos pilotos e dos projetos que a gente implementa mensuráveis e reais, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, eu preciso que seja alguma coisa que se conecte com o negócio do cliente e que traga um ROI rápido, em semanas. Senão, eu estou falando de hype, né? Na verdade, eu quero falar aqui de execução. E aí, baseado nisso, é até interessante você trazer esse tema. Há uns 10 dias atrás, tem uma reportagem que saiu na Forbes, falando que Symfony era uma referência nesse tipo de atuação, né? Nas atuação das verticais. Então, você vê como resultados, por exemplo, na vertical de finanças, a gente consegue pegar 77% dos falsos positivos para crimes que realmente são golpes financeiros, e aí o time consegue focar no que realmente é importante, ou realmente é o risco importante. Ou na nossa vertical de varejo, né, quando a gente vê 3,5% de crescimento em categorias que a gente otimizou sortimento e promoção, 10% de economia quando a gente fala de estoque numa solução de supply chain, por aí por diante.
E aí uma outra coisa também interessante, subiu recentemente no site da Symphony, aí quem tiver interesse também pode procurar, a gente fez um estudo com 80 implementações diferentes de projetos em todas essas frentes, seja a de checagem de execução em loja, seja essa parte de otimização de sortimento, então uma série de soluções, 80 implementadas de fato em varejos de grocery, né, o varejo alimentar, Estados Unidos e Europa. E a gente tem um retorno mensurado de mais ou menos 50 bi de dólares. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de mostrar por que Symphony consegue trazer resultado de fato, né, que isso faz toda a diferença agora no mercado. Nossa, fantástico, assim. E acho muito bacana você conseguir aterrissar esses exemplos de fato em algo concreto para os seus clientes. E aí, até pegando um pouquinho em cima disso, eu queria também entender um pouquinho de você, como você está enxergando a transformação dos clientes que você atende hoje, né, dentro da Symphony, enfim, até outros clientes que não necessariamente estejam embaixo do seu guarda-chuva, mas você tem acesso. Como essa questão de implementação de dados hoje vem transformando o ciclo de vida, o ciclo de vendas, o ciclo de produto dos clientes que hoje atuam junto com a Symphony? Tá. Duas coisas diferentes, né? Uma, eu posso falar do ciclo de venda mail de site para os clientes. Tá bom. Tá? E aí depois a gente pode falar sobre a utilização de AI pelos clientes, tá? Então, do ponto de vista mail de vendas, é sempre um ciclo muito longo. A gente consegue encurtar ele um pouco quando eu justamente coloco na mesa o que o cliente vai ter de retorno se ele tiver aquela implementação. Então, para todas as propostas, para todas as conversas, né, se ele consegue materializar aquele ganho, diminui muito o tempo entre ele entender a solução e ele me dar um sim no final do negócio. Tá? Então, eu sempre coloco na mesa, se você fizer esse investimento, você vai ter X de dinheiro que você vai economizar por conta de uma otimização de sortimento, ou X de dinheiro que você pode ganhar em relação a uma otimização melhor que você fez do seu macro espaço, do floor planning nas lojas. Então, sempre colocar na mesa esses números com base em números reais do cliente. Então, se é uma empresa de capital aberto, a gente consegue entender quanto ele tem mais ou menos de margem, quanto é que ele tem de faturamento, qual o percentual que ele tem de receita por tipo de divisão, de OTC, de HB, se for o caso de farma. Enfim, então, sempre trazer para a conversa esse tipo de resultado real que ele pode ter com a implementação de AI. Tá? Aí o segundo ponto que a gente pode ter como desdobramento é como as empresas estão vendo a implementação de AI, né? Tem algumas empresas que caem naquele questão do paradoxo da escolha, né? Tem tanta coisa hoje no mercado e tudo muda tanto rápido, de 6 em 6 meses, pode ser que eu tenha uma solução melhor para aquilo no mercado. E acabam não entrando no jogo, ficam esperando o momento certo de entrar e não entram nunca, né? Então, com certeza, as empresas que não estão apostando hoje em tecnologia, elas vão acabar ficando para trás, porque não tem como a gente continuar fazendo negócio com uma cabeça de 30, 40 anos atrás. Você fazer uma definição de sortimento igual para todas as lojas, você não fazer clusterização, ou você não conseguir implementar um ciclo de revisão de categoria para tudo que você precisa durante o ano, e por aí vai, né? Sim, perfeito. E, então, agora, para meio que fechar esse ciclo de AI e tecnologia, queria te fazer uma pergunta agora de bate-pronto. Se você tivesse oportunidade de conversar com executivos hoje que ainda não têm certeza ou ainda não estão apostando em IA, inteligência artificial, se você tivesse oportunidade de falar uma frase, uma sentença para eles, o que você diria para essas pessoas que ainda não estão apostando em IA dentro de seus negócios? AI não é uma coisa do futuro, é uma coisa de agora, né? A gente já vê várias empresas testando AI em soluções com inteligência artificial e generativa, inclusive, tendo resultados. Então, o que eu tenho para dizer para eles é que comecem logo a trabalhar dessa forma. E isso tem que estar no pipe, não só de inovação, mas de realização já dos negócios, no plano real, para que isso já seja colocado em prática. E aí você pode pegar um piloto pequeno, uma dor pequena que você tenha, testa, trouxe ROI, funcionou, e aí você pode ir expandindo para outras áreas dentro da empresa.
né? E a inteligência artificial, a gente pode ver ela também como duas coisas diferentes. Uma, quando a gente fala de processos dentro da empresa, e uma outra forma de enxergar é como seus funcionários estão se aproveitando, né, dessa tecnologia. Né? Porque você também pode ser um profissional muito melhor, muito mais eficiente, se você aprender, se capacitar e saber usar da forma correta. Né? Então, eu olharia para essas duas formas e pensar, isso precisa estar dentro da cultura da sua empresa hoje. Não pode esperar amanhã. Tá? Maravilha. Muito bacana essa questão que você colocou de como, de fato, trazer essa questão da IA, da tecnologia, para incorporação na cultura. Que quando entra na cultura, vira DNA, e quando vira DNA da empresa, isso não se perde mais. E agora, Lu, eu queria trazer um tema, né, que eu sei que você também é uma grande estudiosa de aspectos geracionais dentro do ambiente de trabalho. E um ponto que eu acho que é muito bacana a gente começar a conversar sobre, começar a ter cada vez mais atenção. Eu não vou chamar nem de advento, porque eu acho que é algo que já existe, é simplesmente a realização da geração Z dentro do mercado de trabalho. Tanto por estudos quanto por observação, a gente sabe que é uma geração que ela vem valorizando alguns aspectos um pouco diferentes de gerações anteriores. Então, é uma geração que ela já entra, né, com uma essência desde o início do mercado de trabalho, querendo equilibrar melhor tanto a vida dentro quanto a vida fora do trabalho. É uma geração que já nasceu com as redes sociais implementadas, já faz parte deles. Então, muito do que eles valorizam de profissões tradicionais, normalmente, que outras gerações valorizavam, não faz parte mais desse DNA dessa geração. Então, visto tudo isso e a presença dessa geração Z dentro do mercado, eu queria te perguntar qual é a grande potência, como você vê essa geração movimentando e balançando um pouco desse novo universo corporativo a partir do momento que a gente tem talentos com, digamos assim, um DNA diferente, geracional, do que a gente vinha acostumado a ter até 5, 10 anos atrás. Perfeito, Bira. A gente vê isso na prática, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala de geração Z, a gente está falando dos jovens até uns 30 anos no máximo, né? Então, é o pessoal que trabalha com a gente majoritariamente. E essa geração, na verdade, ela tem algumas características que eu acho que são muito importantes. Uma, como você falou, é uma geração que ela já nasce no digital. Então, a internet e tecnologia não são ferramentas para eles. Já é uma linguagem, já está no DNA dessas pessoas, né? O que ajuda a ter uma visão de que todo serviço, todo produto pode ter uma otimização do ponto de vista tecnológico, tá? Outra característica que eu acho muito importante, eles têm uma agilidade, de uma curva de aprendizado também muito rápida e sabem usar a tecnologia a favor deles. Né? Então, isso também ajuda a gente. E o último ponto que eu acho muito relevante, aí também faz diferença na forma como a empresa vai ter uma linha de comunicação e liderança com esses jovens, é a parte de propósito, né? Então, eles precisam ter um propósito ligado ao que eles fazem, né? Ao trabalho deles. Eu não estou falando só de salário, só de benefício. E aí isso precisa estar muito claro para eles, e a comunicação é um fator muito importante. Eles precisam entender por que eles estão tendo aquele tipo de atividade, por que aquilo é prioridade, como aquilo se conecta com o negócio da empresa, com o que eles estão fazendo. Né? Então, são 3 características que são muito importantes para mim serem entendidas quando você fala de geração Z e quando você trabalha com eles. Tá? Não, perfeito. E acho que tem um ponto da sua fala que é muito importante, que é esse terceiro pilar, que é a comunicação da empresa com esse profissional, com esse novo talento que está chegando, que é de uma nova geração. E aí eu queria te perguntar, até pela sua percepção, porque você tem contato com parceiros comerciais dos mais diversos setores, você vê hoje as empresas preparadas para ter essa escuta ativa desse novo talento geracional que está chegando, para entender quais são as necessidades desses talentos, entender qual é o DNA e se preparar para, de fato, poder tanto proporcionar o que eles precisam e, ao mesmo tempo, poder colher o melhor que esse novo profissional tem para dar? Como é que você enxerga a preparação das empresas
no acolhimento desses profissionais? Acho que algumas empresas já têm esse tipo de visão, né? Porque quando a gente fala da geração Z em termos de comunicação, a gente está falando de pessoas que têm uma comunicação muito mais direta, clara, às vezes até curta, né? Então, você precisa ser muito sucinto, direto, e eles precisam entender exatamente qual que é o papel deles dentro daquele negócio, né? Que tem a ver com o propósito que a gente falou. Então, algumas empresas já conseguem mapear isso, ter um canal de comunicação que realmente aqueles feedbacks que a gente recebe eles sejam transformados em ação, que isso faz total diferença, né? E aí, sim, tem uma parte de adaptação também, porque tem uma fricção, né, entre a geração mais velhas, né, tipo eu, e a galera mais nova, né? Então, a gente precisa entender isso. Da mesma forma que eles são muito mais acelerados, as gerações posteriores já pensam que precisa ter um tempo para as coisas maturarem, eles precisam criar uma curva de aprendizado, né? Mas, por outro lado, também essa forma deles trabalharem de acelerado ajuda a gente também a acelerar, né? Por exemplo, na questão de tecnologia. Então, assim, é um ganha-ganha entre as gerações, né? Mas a gente precisa entender quais são as características de cada uma delas para a gente poder criar um cenário que realmente seja construtivo para todo mundo. Não, perfeito. E acho que isso que você levantou é muito interessante porque não existe progresso sem tensão intelectual, né? Então, acho que a gente poder unir o que os talentos dessa nova geração estão trazendo, a forma deles se conectarem, trazer propósito, comunicação de uma maneira muito assertiva para eles. E, ao mesmo tempo, toda a questão de maturação, análise, entendimento das gerações anteriores, acho que trazer essa tensão intelectual para a mesma mesa, acho que vai fazer todo mundo seguir no mesmo caminho e fluir de uma maneira, acho que muito concisa. E aí, muito em cima desse ponto, para fechar essa parte, né, de aspectos geracionais, se você pudesse deixar uma dica para um líder que está começando agora, enfim, ou para um líder que já tem há um tempo, para lidar de uma maneira muito assertiva e conseguir extrair ao máximo dos profissionais da geração Z, que dica seria essa? Acho que escutá-los, né? Acho que é importante entender se eles estão conseguindo fazer essa conexão com a questão do propósito, né? Aprender com eles essa questão também da velocidade. E uma outra coisa que eles gostam bastante, além de flexibilidade que você citou, é ter autonomia, né? Então, até que ponto eu posso dar um pouco de autonomia para essa pessoa, né? Para que ela possa ter o espaço dela para criar, para testar coisas, para errar também, que faz parte. Então, a gente tentar dar esse espaço, né, dentro do contexto que a gente estiver dentro do trabalho, mas tentar dar esse espaço para que essa geração Z possa ser ouvida e possa ter esse espaço para errar e testar também, que faz parte do DNA da geração Z. E agora, Lu, eu queria, já indo um pouquinho para o final do nosso papo, trazer, né, como dizem os americanos, last but not least, algo que eu acho extremamente importante e que você representa isso muito bem, que são mulheres em cargos de alta liderança, né? A gente sabe o quanto a gente já evoluiu em relação a esse ponto, mas a gente ainda não está lá ainda, né? Você faz parte de uma representatividade muito bacana e acho que ver uma mulher sentada no cargo que você está, dentro de uma diretoria comercial, representando uma BU América Latina, é algo extremamente importante e relevante numa multinacional, né, tão grande como a Symphony. E aí eu queria saber, né, porque com certeza para você chegar por esse caminho, você enfrentou diversos desafios, né? A gente sabe que o caminho, por mais que ele esteja cada vez mais se equiparando e equilibrando, ainda é um caminho muito estreito. Então eu queria te perguntar quais foram as travas que você encontrou para chegar até onde você está e se você ainda enxerga muitas travas adicionais por outras mulheres que estão tentando fazer esse mesmo caminho para chegar em posições de alta liderança dentro de grandes empresas. Tá. Acho que tem duas características que a gente pode colocar na mesa, né? Uma é acesso, né? Assim, para que você possa ter as oportunidades certas, como é que você tem esse acesso? Então, talvez você tenha que ter outras pessoas abrindo o caminho para que você possa
aparecer e tomar conta dessas oportunidades, né? Então, uma pessoa que seja um sponsor do seu trabalho ou um outro líder que abra caminho. Isso é muito importante. Porque eu não estou falando só da sua capacidade, né? Porque você pode ser muito capacitado, ser muito bom no que você faz, mas você não teve ninguém que abriu aquela porta para você agarrar aquela oportunidade. Então, e eu acho que eu, como no meu trabalho, preciso ficar sempre muito atenta como é que eu posso ajudar os outros, da mesma forma que abriram portas para mim, como é que eu posso abrir porta para os outros. Então, isso é sempre muito presente na minha forma de liderar e de pensar. A outra forma que você pode olhar esse tema é pensando também sobre a sua capacitação, mas assim, até que ponto você vai se sabotar achando que você não está pronta para assumir um cargo maior ou uma responsabilidade maior, entendeu? Então, eu acho que... E aí não é só sobre mulher, eu acho que todo mundo. Não ter medo. Vai com medo. Testa, você vai conseguir. Se você é capaz, se você tem a sua bagagem preparada para isso, você vai conseguir abraçar aquela oportunidade. Então, vai com medo mesmo, entendeu? Eu sempre fui assim, eu fui com medo, mas ia abraçando todas as oportunidades que apareceram para mim, tá? Assim, acho que isso é muito incrível na sua fala, né? O vai com medo mesmo, porque essa síndrome do impostor, eu confesso que isso também já bateu em mim muitas vezes, né? E a gente consegue enxergar que muitas vezes a gente tem o capability, a gente tem a competência, mas a nossa autoconfiança ela tá lá embaixo, né? Então isso faz a gente estar ali num ambiente de síndrome do impostor. Então como a gente equilibra isso? Sim. Como a gente consegue elevar a nossa autoconfiança e falar, não, peraí, se a gente tem a competência, a gente também tem que ter, né, a autoconfiança de saber que sim, a gente pode, com dificuldades, com travas, mas chegar onde é necessário. E até partindo desse ponto, eu também queria entender, teve alguma vez que você se sentiu um pouco, não sei se frustrada é a palavra, mas incomodada por ser, de repente, a única mulher dentro de uma sala, ou a única mulher dentro de uma reunião, ou dentro de um board de diretoria? Isso te incomodou de alguma forma? Se te incomodou, como você lidou com isso? Queria saber um pouquinho desses bastidores silenciosos, né, do crescimento de uma grande profissional com você até chegar na cadeira que você está. Sim. Eu acho que eu nunca me senti intimidada por, às vezes, só ser sozinha ali no ambiente masculino, na mais varejo. Né? Eu acho que você não pode se sentir intimidada em relação a isso. Mas o que eu aprendi é muito em termos de como controlar as emoções. Né? Então, assim, inteligência emocional é uma coisa que pode ser muito diferenciada quando você fala de liderança masculina e feminina. Né? Então, assim, como é que você usa isso a seu favor e como você também dá uma travada para não ser demais. Né? Então, situações de muito estresse, e eu tive situações assim esse ano, quando você está frustrada, você já tentou de tudo, você não vai conseguir reverter, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar aquela decisão, mas você não pode deixar o emocional te tomar. Né? E aí eu lembro de uma chefe minha falando uma coisa para mim esse ano que me marcou muito, e eu acho que é um grande aprendizado. Ela falou justamente isso, Luciana. Em um momento que eu estava muito frustrada, ela falou, Luciana, a gente tem que tomar essa decisão, e quando eu entro numa reunião com a liderança da Symphony, que também só tem homens, eu não posso mostrar que eu estou emocionada. Por mais que eu esteja de verdade, eu não posso demonstrar isso quando eu estou lá. Então, tem esse jogo de você saber esconder um pouco do seu emocional quando você precisa tomar uma decisão difícil, e às vezes para a mulher isso é um pouco mais complicado, e saber usar esse emocional ao seu favor quando você está falando de uma negociação, de um ambiente estressado, de muito estresse que você precisa trazer uma calma. Né? Então, assim, como é que você aprende a jogar com essas emoções quando você consegue já chegar num cargo de mais liderança, né? Até porque você vai inspirar as outras pessoas do time. Você está num momento difícil, você não pode transparecer aquilo, né? Você tem que dar segurança para o time, você tem que levar o time para o lugar certo. Né? Então, novamente, como é que você lida com as emoções, tá? Maravilha, assim, e aí, acho que pegando essa sua fala, acho muito interessante, mas, acima de tudo, muito importante essa questão da inteligência emocional. Porque se a gente fosse
parar para pensar no mundo ideal, né, vulnerabilidade faz parte de todos nós. Sim. Todos nós sentimos coisas dentro da gente, todos nós temos emoções. Então, vulnerabilidade não deveria ser um problema, né? E quando você coloca isso, que vulnerabilidade você enxerga como um problema, principalmente sendo uma mulher numa mesa de negociações ou num board onde a maioria das pessoas são homens, é como muitas vezes a gente precisa, né? Quando fala a gente, né? Muitas vezes vocês, mulheres, precisam, às vezes, matar coisas que já estão dentro de você, que são intrínsecas, que são humanas, mas para poderem conseguir entrar em pé de igualdade com outras pessoas. E como a gente muitas vezes não percebe isso, isso passa batido no dia a dia, né? Então, acho que é muito importante a gente parar também para pensar e refletir não só de fazer mulheres chegarem cada vez mais em cargos de liderança, mas também como a gente humaniza essas relações, né? E a gente consegue fazer com que as pessoas cada vez mais possam ser elas mesmas para poder desempenhar os seus papéis. E aí, indo para o final desse bloco de liderança feminina, eu queria pedir, né, enfim, você como uma pessoa mega inspiradora, para você deixar um recado. Um recado para as mulheres que estão assistindo esse vídeo, que querem um dia chegar num cargo de liderança, ou querem, enfim, né, atingir suas metas de carreira. Que tipo de mensagem você deixa para elas, você que já passou por tanta coisa na sua carreira e hoje está sentada numa cadeira como essa? Eu acho que são 3 coisas que eu falaria que são muito importantes, tá? Uma é essa questão que eu falei de como você aprende a jogar com a inteligência emocional ao seu favor, né? Então, o que você tem de fortaleza, que é em relação a entender mais o outro em termos de empatia, que talvez isso seja mais forte mesmo no sexo feminino. Então, como é que você usa isso ao seu favor? E aí, nas negociações que você tem, como eu falei, no próprio ambiente de trabalho mais conciliador. E, então, aprender a usar isso, tá? E aí reprimir também quando for necessário, porque faz parte do jogo. Então, você vai, avança e retrai, tá? Aprender a usar isso. O segundo ponto que eu ia falar é muito planejamento. Ter um planejamento de carreira, porque dependendo da mulher, se ela vai considerar, por exemplo, maternidade, ela precisa entender que em algum momento da vida dela ela vai ter que desacelerar e não tem como não fazer isso, né? Ela vai ser obrigada a fazer isso. Então, em que momento da carreira dela, mais ou menos, isso vai acontecer? E quando acontecer, ela está preparada para aquele ano ser o ano que ela vai ter que dar uma freada. E aí, depois, ela acelera de novo. Mas ela precisa pensar sobre isso. Tá? Então, se você é uma profissional liberal, de repente você vai fazer isso mais no começo da sua carreira. Se você tem uma carreira empresarial, de repente você vai demorar um pouco mais para fazer isso. Então, assim, entender essa questão também. E o terceiro ponto, né, que deve ser considerado também é networking. Então, invista nos seus relacionamentos, chamem as pessoas para almoçar, para tomar um café, entendam o que as pessoas estão fazendo. Mantenha esses relacionamentos vivos também, porque profissionalmente isso é muito importante. Então, são esses 3 recados, né? Então, recapitulando, saber usar a inteligência emocional ao seu favor. Segundo, a questão do planejamento de carreira. E terceiro, essa questão de manter o networking vivo e ativo. Tá? Nossa, brilhante, Lu. E para a gente poder aí, né, ir para o nosso fechamento com chave de ouro, se você tivesse que dar uma visualizada 5 anos para frente, como você enxerga que vai estar aí mais ou menos essa questão do posicionamento de tecnologia, de inteligência artificial dentro do varejo? Tá. Volto novamente na questão das verticais de AI. Eu realmente acredito nisso. Então, empresas como a Symphony, que são especialistas em verticais como o varejo, né? Então, eu vejo mais empresas usando as tecnologias para comunicação personalizada, ativações personalizadas, a parte toda de otimização de sortimento, do floor planning, da própria inteligência, do conhecimento do consumidor também através de dados. Então, cada vez mais isso entrando no DNA da empresa e essas áreas todas, como a gente fala dentro da Symphony, estando conectadas, né? Então, é o que a gente chama do varejo conectado. E eu vejo isso já acontecendo e aumentando no futuro. Então, uma empresa que eu tenho um insight de clientes que vai impactar na minha área de sortimento, que vai impactar no supply chain, na execução de loja,
as informações todas se falam. As áreas não estão divididas em silos, elas estão interconectadas. Então, eu vejo isso uma super tendência. Acho que as empresas vencedoras, elas vão ter uso de AI nas suas operações, e aí eu estou falando de AI que realmente traga ROI, né, que traga realmente um resultado, com líderes que sejam inspiradores e que possam trazer propósito para o time dele, né, para os liderados dele. Então, as empresas que conseguirem conectar isso, né, que tem esse fator pessoa, né, do líder que conecta, né, que inspira, com a tecnologia, acho que é uma combinação assim, super vencedora para o futuro. Perfeito. E aí, deixa também pra gente, né, enfim, aproveitando essa onda de dicas, uma dica de um livro, uma série, um filme. Eu queria deixar como dica, então, um livro que foi uma indicação do meu marido. Meu marido é da área de finanças, mas ele falou, Luciana, você precisa ler esse livro. E a Júlia, nossa filha, também vai precisar ler. Chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E esse livro, ele não fala de finanças em si, né, de resultado de finanças. Ele fala da parte emocional, da inteligência emocional, como diferentes pessoas lidaram com dinheiro em vários tipos de situações. Situações de euforia, de medo, de pressão, né, como é que eles tomaram decisões em cima disso e como você deve saber lidar com emoções quando você fala de finanças, que tem muito do que a gente falou aqui agora, né? De ter inteligência emocional, de saber jogar com isso. Então, acho que é uma boa dica de leitura, que pode agregar bastante. Perfeito, até porque finanças pessoais todo mundo precisa ter a sua. Sim. Né? Não, fantástico, Lu. Assim, eu só queria te agradecer muito, muito mesmo, tá? Por ter proporcionado todo esse ambiente pra gente, por esse papo que a gente teve. Mais do que nunca, o futuro, ele é feminino, ele é tecnológico e ele é da Gen Z. E acho que todo esse papo você proporcionou para a gente uma visão muito completa, 360 e principalmente empática de como a gente trabalha, tanto a parte tecnológica quanto a parte humana dentro dos negócios. Então, queria muito te agradecer por esse momento, tá? Pessoal, por favor, sigam a Luciana nas redes, então, LinkedIn dela aí, enfim, acho que é uma aula também para todo mundo que quer aprender cada vez mais sobre tecnologia e inteligência artificial. Também acompanhem as redes da Symphony. Então, diante disso tudo, Lu, eu também abro para você, se você quiser, enfim, colocar algumas palavras também, fica à vontade, porque foi um privilégio absurdo estar aqui com você hoje. Bira, queria te agradecer por esse espaço. Você é um profissional que eu super admiro também, então obrigada por ter aberto aqui esse espaço para a gente conversar um pouco sobre carreira, sobre tecnologia, assim, foi bem, bem amplo o nosso papo, eu só queria te agradecer. Obrigada. E se vocês gostaram desse podcast e querem acompanhar cada vez mais vídeos como esse, por favor, ativem o sininho, tá bom? Também deixem o curtir, deixem o like, porque ajuda muito a gente a poder divulgar e a chegar com esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E é isso. A gente espera vocês até o próximo podcast. Pessoal, tchau, tchau.